Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Seja Deus louvado por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo de estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abra a mesma no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 54. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 54. Isaías, capítulo de número 54, o versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 54, e o versículo de número 1. Apenas a expressão que diz: canta alegremente, ó estéreo, canta alegremente, ó estéreo. Amém. Os amados que estão em pé, podem tomar o vosso assento. Em nome de Jesus, seja Deus completamente louvado pela sua bendita e poderosa palavra. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor, os amados sabem tanto quanto eu que o profeta Isaías, ele pertencia à nobreza judaica. O seu pai chamava-se Amós, e do capítulo de número 8 do seu livro, depreendemos que Isaías, ele era casado com uma mulher, a qual tinha o dom profético, e de acordo com a tradição judaica, o profeta Isaías, ele foi morto, foi assassinado, cerrado ao meio pelo perverso rei Manassés. E quando nós observamos propriamente a vida e o ministério do profeta Isaías, e ao examinarmos propriamente todo o seu livro, todo o contexto, toda a história que nele se desenrola, entre os 66 capítulos do seu livro, que formam todo o seu livro, pelo menos 4 capítulos merecem uma alusão de uma forma mais que especial. O primeiro capítulo que merece uma relevância maior é justamente o capítulo de número 1, pois o capítulo de número 1 fala com respeito à rejeição de um culto que Deus, ele havia rejeitado. No capítulo de número 1, nós temos justamente Deus rejeitando um culto, e era um culto que de certa forma tinha toda a sua estrutura organizacional. Aparentemente, dentro da ótica humana, estava completamente perfeito, mas mesmo assim, tendo espécies de sacrifícios, de louvores,
adoração, organizações. Mesmo assim, Deus, o Deus que conhece a intenção dos corações, Ele havia rejeitado aquele culto que aparece no capítulo de número 1. O segundo capítulo que merece um destaque é justamente o capítulo de número 5 de Isaías. Pois o que na verdade nós temos no capítulo de número 5 é a expectativa de Deus. A expectativa de Deus mediante um investimento que Ele havia feito. Porém, nós percebemos que dentro desta expectativa que havia da parte de Deus, infelizmente esta expectativa, ela não fora atendida por parte daqueles dos quais Deus estava nesta expectativa. O terceiro capítulo de Isaías que merece ser aludido é justamente o capítulo de número 52 e o capítulo de número 53, que na verdade formam um único bloco, na verdade forma uma única sessão, pois está tratando com respeito ao sofrimento do servo sofredor. E o profeta Isaías, nesta antevisão que ele teve com respeito ao servo sofredor, ele narra dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era o mais desprezado e indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado no seu sofrimento, do qual dele não fizemos caso algum. Porém, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O quarto capítulo, queridos, do livro do profeta Isaías, que merece uma alusão especial, é justamente o capítulo de número 54. Pois neste capítulo 54 do livro do profeta Isaías, o que na verdade nós temos aqui é o decreto providencial de uma restauração. É lógico que este decreto de restauração, ele começa justamente desde o capítulo de número 43 e vai até o seu capítulo de número 66 de Isaías. Deus mostrando que Ele estava e está no controle de todas as coisas, e que Ele pega as situações caóticas, desastrosas, o caos, e Ele produz de forma misericordiosa, de forma bondosa, de forma graciosa e também de forma poderosa. Ele produz uma restauração, e neste decreto providencial de restauração, nós temos aqui uma alusão com respeito à esterilidade. E neste episódio que narra especificamente este processo da esterilidade, nós temos uma ordem específica. E qual era a ordem que aparece aqui? Na verdade é mais do que uma ordem, é uma exortação, é um conselho, é uma orientação para que a estéril venha cantar. O texto que nós lemos diz: canta,
alegremente, ó estéril. E é sobre o cântico da estéril que eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração na noite deste dia. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro dos Salmos, o cântico de número 113, ele detalha especificamente o que Deus faz com a estéril. O salmista, na inspiração divina, ele começa descrevendo: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os que estão no céu e na terra, que do pó ergue o pobre e desde o monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em famílias e seja mãe de filhos. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril habite em família, é porque Deus tem um lugar seguro, Deus tem um porto seguro, Deus tem um lugar forte, Deus tem um lugar de proteção, mas também o Deus que dá o lugar, a habitação, o esconderijo, também é o Deus que dá, é o Deus que proporciona alegria. E o Deus que proporciona alegria para estéril, também é o Deus que lhe proporciona continuidade geracional. Quando o salmista canta que Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos, o que ele na verdade está querendo nos ensinar é que Deus faz com que a história ela seja prolongada. É lógico que diante das intempéries da vida, que diante das circunstâncias adversas, nós até pensamos que a nossa história terá um fim, que a nossa história vai se acabar diante da crise, diante da provação, diante da luta, diante das dificuldades. Mas aqui o texto está nos dizendo que Deus tem continuidade de história. Primeiro, eu quero que você entenda que a sua história, que a sua vida, ela não vai terminar da forma que ela está. Ainda existe continuidade de história para a sua vida. Perceba, queridos, que a esterilidade é a incapacidade de gerar, é a incapacidade de produzir. E esta improdutividade, ela quebra o projeto original que Deus havia determinado para o homem ali no princípio da criação. Pois no princípio da criação, quando Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, a ordem específica de Deus foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. Teria que haver esta produtividade, teria que haver este crescimento e esta continuidade geracional. Mas aqui nós temos
a esterilidade, ela permeando, campeando e predominando. E os amados sabem tanto quanto eu, que a esterilidade, segundo a crença, segundo a tradição judaica, todos aqueles ou aquelas que eram estéril, eles eram considerados amaldiçoados por Deus. Quando nós atentamos para a Bíblia, quando nós observamos a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que existe pelo menos 7 casos de esterilidade. Quando examinamos a Bíblia, nós chegamos à conclusão que na mesma existe pelo menos 7 casos de esterilidade. O primeiro caso aparece em Gênesis, capítulo de número 21, que é justamente a esterilidade de Sara. Mas Sara, que dantes era estéril, Deus lhe deu um filho que recebeu o nome de Isaque, o Deus que dá sorriso, o Deus que dá alegria. Gênesis, capítulo de número 25, fala com respeito à esterilidade de Rebeca. Mas Rebeca, que dantes era estéril, Deus lhe deu filhos, e um destes filhos chamou-se Jacó. Jacó, amado por Deus. Gênesis, capítulo de número 29, fala com respeito à esterilidade de Raquel. A Raquel, Deus deu-lhe um filho chamado de José. José, o Salvador. Zafenate, Paneia. Também 1 Samuel, capítulo de número 1, fala-nos com respeito à esterilidade de Ana. A Ana, Deus lhe deu 7 filhos, e o primeiro filho chamou-lhe Samuel. A resposta, ouvido por Deus. Em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, a Bíblia fala com respeito à esterilidade da sunamita. A sunamita, através de uma palavra profética que havia sido liberado para ela, ela também teve um filho. Em determinado momento, este filho, ele sente uma dor de cabeça quando estava no campo e chega a falecer. Mas depois é levado para o quarto do profeta, e ali um grande milagre da ressurreição acontece. O filho desta mulher aqui é justamente o filho da ressurreição. Juízes, capítulo de número 13, a Bíblia fala sobre a esterilidade da esposa de Manoá, que antes era estéril, e agora tem um filho, e coloca-lhe o nome de Sansão, pequeno sol, aquele que nasceu para brilhar. Em Lucas, capítulo de número 1, a Bíblia fala-nos com respeito à esterilidade de Isabel. Isabel, dantes era estéril, mas agora, através de uma ação de Deus, ela concebe um filho e lhe coloca o nome de João o Batista, aquele que batizava. E o interessante é que a Bíblia diz, foi Jesus que falou, que dentre aqueles que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas por que Jesus faz esta referência ou usa esta expressão? É simples, Jesus só o chamou de o grande, de o maior, porque ele foi resultado de uma ação grandiosa do Deus que faz, que realiza coisas grandes. Canta,
alegremente, ó estéril, canta alegremente, ó estéril. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no livro de Isaías, no capítulo de número 54, e se você analisar de uma forma acurada, de uma forma minuciosa, você vai perceber no versículo de número 1, versículo de número 4, versículo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 7, ao versículo de número 11, percebe-se nitidamente o que é que nós temos aqui, nestes versículos propriamente dito. Fala-nos com respeito à incapacidade, ao desprezo, fala com respeito à humilhação, o abandono, a tristeza e a dor. Era assim que a estéril estava. Este era o seu cenário, o cenário de incapacidade, cenário de desprezo, cenário de humilhação, de abandono, de tristeza e de dor. Porém, a ordem era para cantar neste cenário de dor, neste cenário de humilhação, neste cenário de desprezo, neste cenário de abandono. A ordem era: canta alegremente, ó estéril. Cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Cantar quando se está sendo aplaudido é muito fácil. Cantar quando se está com a conta gorda no banco elevadíssima é muito fácil. Cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Agora, cantar num cenário de dor, num cenário de tristeza, num cenário de desprezo, num cenário de humilhação, é só para aqueles que verdadeiramente conhecem a existência de um Deus que é eterno, que é soberano e que não perdeu o controle da história. Veja só, queridos, no capítulo 54 de Isaías, há pelo menos 4 versículos, os quais dão a razão para estéril cantar. Se nos versículos que nós falamos, no versículo de número 1, versículo de número 4, 5, ao versículo de número 11, fala sobre este cenário caótico. Ainda no texto, nós percebemos pelo menos 4 referências bíblicas que embasam o porquê a estéril ela deve cantar. O primeiro versículo é o versículo de número 13. Acompanhe comigo. O versículo de número 13 do capítulo 54 de Isaías diz: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Deus não nos deu filhos para serem perdidos. Porém, o texto diz: todos os teus filhos serão discípulos, servos do Senhor. Os filhos não se perderão. Se os filhos não se perdem, obviamente que a história continua. A história vai continuar. E quem vai dar continuidade é os filhos. É por isso que nós precisamos ter a ciência e a convicção de que existem coisas que Deus nos prometeu que não vai se cumprir em nós, mas vai se cumprir na nossa prole.
vai se cumprir na geração posterior. É por isto que Salomão, escrevendo Eclesiastes, no capítulo de número 1, versículo de número 4, ele diz: uma geração vai e outra geração vem, a história ela continua. Aleluia. Mas o segundo versículo é o versículo de número 14. O versículo de número 14 do capítulo 54 de Isaías diz: com justiça será confirmada. Para alguém que chegou aqui, a resposta de Deus para a sua vida é: você não fará justiça com as suas próprias mãos. Deus, o Deus que está no trono, Ele fará justiça. Aleluia. Mas o terceiro versículo, que dá sustentabilidade para que a estéril ela possa cantar, é justamente o versículo de número 17, é bem conhecido, e o versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor. Não adianta ninguém querer se levantar, não adianta ninguém querer se opor, não adianta ninguém querer falar mal, não adianta ninguém querer denegrir, não adianta ninguém querer caluniar. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mas o quarto versículo, queridos, é o versículo de número 3. E no versículo de número 3, nós temos a última razão que dá sustentabilidade para que a estéril ela possa cantar. O versículo de número 3 do capítulo 54 diz: porque transbordará a mão direita e a esquerda. O cenário era de caos, o cenário era de improdutividade, o cenário era de esterilidade. Mas aqui Deus está dizendo: eu vou fazer prosperar a mão direita, a mão esquerda. E o que é que eu tenho que fazer? Amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas. Prepare-se, porque viveremos um novo tempo de Deus para a nossa existência na terra. Deus não nos criou para o caos. Deus não nos criou para a esterilidade. Deus não nos criou para a improdutividade. Deus não nos criou para a escassez. Haverá uma ação providencial de Deus para a nossa existência. Só aqueles que creem, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E sabe o que é mais interessante? Para que eu possa fechar a mensagem, é que no cântico da estéril, Isaías capítulo de número 62, e o versículo de número 4 diz: nunca mais te chamarão desamparada. Nunca mais dirão que você está só.
Nunca mais dirão que você ficou para trás, porque verão perfeitamente a ação de Deus trabalhando em favor da sua vida, te restaurando, te renovando, te abençoando. Se coloque de pé. Canta alegremente, ó estéril. Canta alegremente, ó estéril. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos e comece a orar. Meu Deus, o Senhor mudará o teu cenário. O Senhor mudará a sua vida. O Senhor mudará a sua história. Canta alegremente, ó estéril. Pai, Pai amado, eis os teus filhos, eis as tuas filhas. Só tu sabes o cenário que eles se encontram. Quem sabe perderam a visão, perderam a alegria, perderam o ânimo, perderam o contentamento. Acham que não tem mais razões para cantar. Mas como disse o teu servo, o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento, que nos currais não haja mais vaca, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Coloca um cântico de louvor nos lábios dos teus filhos nesta noite. Que eles entendam que o Senhor não perdeu o controle da história. Era bacala churibiada galabaio. Por isto Deus traz um bálsamo sobre o coração do teu filho e da tua filha, estes que aqui chegaram, vivendo este cenário de improdutividade, de incapacidade, de desprezo, de tristeza, de dores, de vergonha. Mas nesta noite que haja uma ação poderosa do teu Espírito na vida dele, na vida dela, agora. Oh, Espírito de Deus, toma a tua filha, toma o teu filho nesta noite, dá-lhe uma renovação poderosa, uma renovação de ânimo, para que eles continuem, porque a história, ela não acaba aqui. Canta alegremente, ó estéril. Há razões
há razões de sobra para cantar. E a maior razão que nós temos para cantar é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos razões de sobra para cantar, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que haja um cântico de louvor nos seus lábios, e que este cântico de louvor seja um cântico de uma profunda gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Por isto diz a Bíblia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O maior benefício, a maior obra que poderia ser feita, ela já foi realizada lá na cruz do Calvário. E é por isso que nesta noite nós declaramos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. E só aqueles que vieram nesta noite para louvar a ele, aproveite esta oportunidade e celebre, glorifique, exalte o seu nome. Glória a Deus, amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Que Deus continue usando o servo do Senhor, nosso irmão Alexandro, poderosamente. Meus irmãos, estamos chegando ao término, né, do nosso culto nessa noite da quinta de adoração. Gostaria que os irmãos ficassem ainda de pé. Nós vamos estar orando. O nosso irmão já orou, mas eu vou continuar, estar orando, apresentando a campanha, uma carta para Deus. Você que nos visita, que não trouxe a sua carta nessa noite, no próximo culto você traz, coloca aqui, nós vamos estar apresentando, amém? Aí mesmo no seu lugar, hoje nós vamos estar orando, aqui, estenda suas mãos aqui para o altar, vamos estar apresentando. Soberano Deus, querido e eterno Pai, Pai amado, ainda em concordância com teu servo, ó Senhor, queremos te apresentar nessa noite cada vida que aqui se encontra, que saiu do teu lar, que veio para essa casa, talvez, ó Senhor, com pensamento a milhão, ó Deus eterno, com pensamento, ó Senhor, de desistir talvez até da própria vida, porque, ó Senhor, vive um cenário, talvez como essa mulher estava, de esterilidade, ó Senhor, mas a tua palavra nessa noite nos ensinou que a estéril cantando tem vitória. Foi liberado uma ordem do céu para a estéril cantar. Eu sei que em meio a essa aflição, o teu filho tem cantado. Eu sei que por meio, mesmo com pouca força, o teu filho tem cantado, a tua filha tem cantado ao Senhor. E no tempo certo, na hora certa, Jesus, a tua filha, o teu filho vai desfrutar, Senhor, de algo extraordinário da tua parte. E nesse momento eu te peço, Espírito Santo, começa a pairar uma vez mais sobre essa casa, porque através dessa palavra, ó Senhor, os teus filhos sentiu a presença dele. Senhor, então eu te peço, continua
no nosso meio nessa noite, nos renovando. Continua nessa noite, ó Senhor, com teu Espírito, ó Deus eterno, passeando em nosso meio, curando. Continua, Espírito Santo, nessa noite fortalecendo a tua igreja, porque eu creio nessa palavra, ó Senhor de alma, que nenhuma ferramenta preparada irá prevalecer, Senhor, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos nessa noite, ó Senhor, para nos livrar de todo mal. Eu te apresento, ó Senhor, cada carta, cada pedido de oração que foi depositado, ó Senhor, aqui nesse altar. Eu te apresento, ó Senhor, a aflição da tua filha, do teu filho. Eu te apresento os sonhos, o projeto que foi escrito nessa carta, crendo, ó Senhor, que o Senhor está visitando agora, crendo que o Senhor está entrando com providência nessa noite e dando vitória. Senhor, continua abençoando teus servos. Toma esse bairro nas tuas mãos, ó Deus. Vai repreendendo a fúria do adversário. Toma as famílias que aqui reside, vai resgatando, vai assim anulando o plano do inimigo, ó Senhor, sobre essas famílias, e dá vitória. Toma a nossa liderança nas tuas mãos, o nosso pastor presidente, o nosso pastor Wagner, a nossa pastora Cláudia. Senhor, continua abençoando teus servos que estão à frente desse trabalho, porque eu creio, ó Senhor, nessa grande obra que o Senhor começou, que o Senhor também é fiel para terminar. Ó Deus, visita cada coração que está aqui nessa noite, tira a preocupação, tira a aflição, faz ele entender por intermédio dessa palavra ministrada que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Assim, Senhor, eu desejo que venha brotar no coração dele, que venha brotar no interior dela, é que ele venha cantar, Senhor, porque através desse cântico as barreiras vai cair por terra, porque através desse cântico, ó Senhor, Jesus, a ação do adversário vai ser desfeita e o teu povo vencerá em teu nome. É que eu te peço nessa noite, abençoa cada um em nome de Jesus.